Bem-vindos ao primeiro congresso online de fisioterapia da Uninasal Pituba, com o tema Funcionalidade Prática Terapêutica. Eu vou abordar sobre a integração sensorial em um ambiente aquático. Bom, meu nome é professor Luiz Braga, sou fisioterapeuta do Hospital de Campanha do Memorial Itaigara, trabalhando com Covid, sou professor da disciplina de Fisiopatologia da Saúde da Criança, da Unidade Pituba de Lauro de Freitas, sou especialista em reabilitação neurológica, tenho curso de formação em Watson. Como proposta do tema, eu vou abordar sobre a terapia da integração sensorial, entendeu? E essa abordagem do ambiente aquático. Bom, para que a gente possa entender esse viés da terapia de integração sensorial, a gente perpassa por determinados aspectos. Um deles são os 5 sentidos, que compõem essa logística desse entendimento. Seja ele o tato, a visão, o paladar, a audição e o olfato. Tudo isso estará ligado num conglomerado de informações que possibilita quem esteja utilizando da prática da integração sensorial abordagens e veículos de qualquer perspectiva de tratamento. É importante que se saiba que essa integração sensorial, como proposta, ela tem como função organizar a parte cerebral das sensações corporais para um determinado fim. Com isso, nós nos fazemos 3 perguntas: onde, o que faz e para quê? Então, dentro do aspecto de onde se realiza, a gente pode dizer o seguinte, que é um processo inconsciente que ocorre no interior do cérebro, entendeu? E como ela é feita? Então, ela permite que o indivíduo possa interagir com o seu entorno de modo efetivo. Para quê? Então, com alicerce para as funções cerebrais, sociais, cognitivas, mais refinadas, como ler e escrever. Ainda como abordagem, a gente não pode esquecer o seguinte, que a integração sensorial utiliza de um trâmite que fornece estímulos sensoriais à criança em um processo natural e lúdico. Então, dentro dessas habilidades, a gente deixar que essa criatividade natural do processo do aprendizado relacionado à atividade do lúdico, mais a prática do deixar fazer, deixar livre, né? A gente sabe que, por exemplo, na visão, essas habilidades específicas, quanto à organização cerebral da criança, ela é muito suscetível. Quanto mais estímulo você der para aquela criança, mais possibilidades ela vai ter de intervenções. Se você isolar ela como um animal, ela vai agir tão quanto um animal. Por isso é interessante você fazer o uso de artifícios dessa integração sensorial. E onde está presente? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, entendeu? É importante que vocês saibam o seguinte, a gente está contextualizando essa questão da integração sensorial e trazendo essa perspectiva da parte aquática. A gente vai chegar lá. Então, olha só. Como deve ser esse trabalho, essa proposta? Então, é interessante que a gente faça uma avaliação minuciosa realizada por um profissional treinado e qualificado para esse fim e com essa prática. Entendeu? A gente tem um momento que a gente fala assim, pode até parecer brincadeira, mas é uma coisa muito séria e muito complexa você abordar dentro dessa técnica e fazer os trâmites do questionário para você chegar numa resolução, numa indicação, numa interação, numa proposta de trabalho para aquela criança, entendeu? Então é indicada para crianças com disfunções de integração sensorial, TDAH, paralisia, entre outras atividades que a gente vai falar mais lá na frente um pouquinho. Então, olha só,
a gente precisa entender o seguinte, que esse diferente envolvendo, dentre inúmeros aspectos que eu falei anteriormente, seja uma criança com o espectro autista, ou uma disfunção, ou um problema de habilidades dentro dessa correlação das praxes da integração social que está alocada em uma dessas esferas aí, a gente tem que entender o seguinte, que essa criança é importante que você possa discorrer do que ela está necessitando, entendeu? Você precisa captar, mensurar isso aí, entendeu? Você precisa entender esse processo. Qual é o déficit dela? É cognitivo? Mas o que é de aprendizado? É déficit de atenção? É espectro autista? Entendeu? Você tem que ver aonde está esse posicionamento para você poder fazer qualquer tipo de abordagem. Então, de onde vêm essas nossas sensações? Né? Então, a prática da integração sensorial, ela traz essa perspectiva, entendeu? Dos 5 sentidos, conhecidos popularmente como visão, paladar, audição, o olfato e o tato, e mais, acoplado a isso, a propriocepção e a parte vestibular. Por que a propriocepção? Porque está relacionado com o posicionamento, movimento, e a parte vestibular. Vou já voltar para a parte de propriocepção. Tudo está integralizado, por exemplo, dentro desse aspecto da propriocepção, você vai trabalhar as alterações de variações de sentido e direção, e isso traz uma habilidade. Entendeu? Pode ser que uma criança com déficit de atenção não tenha essa perspicácia para a atividade de propriocepção. E isso, por exemplo, na atividade na água, você percebendo, por exemplo, com relação à gravidade, o movimento de cabeça e equilíbrio, que está ligado à parte vestibular, você pode fazer um processo que a gente chama de modulações para que essa criança consiga resgatar esse momento. A gente vai já falar um pouquinho sobre isso aí. Então, é importante que você saiba que já existe uma Associação Brasileira de Integração Sensorial como proposta, e ela visa o quê? Trabalhar essa parte da sensação, esse desenvolvimento, o corpo, o ambiente, a habilidade, esse desenvolvimento, essa propriocepção, a audição, esse sentido, o tato. Isso tudo vai envolver uma esfera que vai trazer um retorno promissor para essa criança. Ayres, em 1989, ele fala que a integração sensorial é um processo neurológico que organiza as sensações do próprio corpo e do meio aquático, tornando possível a utilização do corpo de forma eficaz no ambiente. Então, lá em 1989, já se falava nessa questão dessa globalização e dessa interação da parte sensorial com a parte como proposta de abordagem dentro da fisioterapia também. Eu menciono que essa é uma prática comum a outras equipes multidisciplinares. Bom, e como é que a gente pode fazer com que, sabendo desse processo da integração sensorial, isso pode trazer um aspecto positivo para essa criança? Olha só. Então, se a gente fosse pensar dentro de uma esfera, uma árvore, por exemplo, cada parte dessa árvore prospecta um sentido. Se eu conheço um todo dessa árvore, eu posso trabalhar e mesclar um pouco esse trabalho dessa interação. É interessante, por exemplo, que uma vez eu conhecendo aspectos que discorrem de um processamento de uma criança atípica em relação a uma criança atípica, a minha intervenção enquanto atenção precoce, ela é positiva para essa criança. Por quê? Vai proporcionar às crianças uma certa autonomia e integração com o mundo que o rodeia.
traz uma compreensão de tudo que se pretende ensinar, ajudando a ser mais inteligente e a melhora o desenvolvimento do sistema nervoso. Olha só que bacana. E é muito interessante, a gente percebe o seguinte: essas crianças que têm esse discorre, né, esse outro processo do atipismo, né, o torna com caracteres mais rápidos, com uma assimilação muito mais, um pensamento muito mais acelerado, muito mais processado do que uma criança típica. Então, se eu conheço o sistema interativo, eu posso proporcionar para essa criança um trabalho específico. Como assim? A gente sabe o seguinte, se eu consigo proporcionar para essa criança um trabalho diferenciado, ela vai fazer um processo de assimilação. Entendeu? Ela vai assimilar o que eu estou proporcionando para ela. Com o tempo, ela vai conseguir captar as minhas informações dentro do processo de assimilação. A gente fala que é um mais, é a assimilação com acomodação. Posteriormente a isso, a somatória da assimilação com acomodação vai ser o equilíbrio, entendeu? Que, na verdade, a gente tem que entender o seguinte, se ficar um pouco complicado, entendo por esse outro aspecto. Os sentidos que o rodeio, a gente vai trabalhar dentro do aspecto desse aprendizado, essa inteligência, essa cognição, esse desenvolvimento motor. Na verdade, isso passa a ser um ciclo para a criança, entendeu? E esse sistema proporciona, na verdade, um novo aprendizado. Uma vez essa criança tendo uma demora nesse processual do aprendizado, eu faço com que, por exemplo, alguma atividade relativa a esse prospecto do processamento da prática, do aprendizado, ela assimilar isso. A gente chama de plasticidade neural. Entendeu? Então, através do aspecto lúdico, através do aspecto da globalidade de um todo, eu proporciono para ela elementos de abordagem da integração sensorial para esse novo aprendizado. Com isso, o que vai acontecer? Essa criança vai poder trabalhar essa plasticidade no tempo dela, no momento dela, da forma dela. Eu vou apenas fomentar abordagens para ela. Entendeu? Então, olha aí, o cérebro na bicicleta. Ela vai ativar, eu vou tentar fazer com que aquelas atividades que a gente percebe que para nós são simples, dentro do aspecto do não conhecimento, que para ela é um aspecto muito globalizado, é muito complexo isso aí. Então, essa plasticidade eu trabalho de forma diferenciada, através da atenção e o cuidado. Tá? Como abordagem da minha proposta de atividade, a gente fala o seguinte, que essa atuação sensorial e o ambiente aquático, eles coadunam, eles são interligados. Por quê? Porque percebam só, toda aquela variação de estabilidade, de tato, que fora da piscina não me permite, o ambiente aquático ele deixa livre essa criança. Porque, de certa forma, com abordagem precoce e eu trabalhando em equilíbrio aquático, a criança faz um resgate de uma vida intrauterina que a gente não pode deixar de lado. Seria mais ou menos o seguinte, ó. Imagina uma criança, tá?
que esteja passando, que sofreu um parto prematuro, né? Foi tirada daquele elo mãe e bebê de forma precoce, pela questão da imaturidade de formação, efetivamente, essa criança tenha que ficar em suporte aos cuidados de uma unidade de terapia intensiva. Seja ela utilizando um suporte de O2 ou não. Certo? Com isso, ela, nas primeiras 48 a 72 horas, ela vai passar por um processo de transição. Né? São os momentos iniciais que essa criança ela vai se adaptar no meio, porque você tirou ela daquele ambiente fluido, que ela estava ali coladinha no ventre da mãe dela. Uma vez esse bebê seja prematuro, ele com certeza, na maioria das vezes, ele vai ter baixo nível de cognição, déficit neurológico, déficit motor, baixa de peso, entendeu? E outras, né, comorbidades ali em decorrência da prematuridade. Aquela criança que não consegue, naquelas primeiras horas, se adaptar nesse meio externo, o contato com uma possibilidade de abordagem em água traz para ela um ambiente similar do que ela tinha no ventre da mãe. Então, nessa perspectiva, o ofurô que é utilizado em algumas unidades de terapia intensiva no Brasil, como prática, é interessante, certo? Com perspectiva. E dessa forma, quando o bebê tem contato com a água, nesse aconchego do casulo envolto nele, ele recorda um pouco do passado, imerso na vida intrauterina. Ele tem ainda aquela memória do ventre da mãe. Isso faz com que ele faça o quê? Ele não perca peso, que ele consiga, dentro de uma abordagem de unidade de terapia intensiva, ceder um pouco mais a esse desenvolvimento, cognição, dentro das práticas de manipulação com a enfermagem, com a fisioterapia e com o médico. Ele passa a não depreciar, de certa forma. Então, como abordagem precoce, é positiva essa questão da intervenção com uma prática, né, uma modalidade da terapia intensiva aquática dentro da unidade, no ofurô, no caso. Esse bebê que está em desenvolvimento, né, a partir dessa capacidade, do potencial, ele depende exclusivamente dos estímulos que ele recebe em torno da sua volta. A gente não pode esquecer que o bebê, ainda no ventre materno, ele estende e flete os membros inferiores, né? Ele chuta, ele tem os movimentos livres dentro dessa abordagem, né? Ele é muito mais livre em termos de movimentos do que no ambiente externo, que ele está em adaptação. Entendeu? Olha lá. E a gente fala o seguinte, a literatura fala assim, que a vida intrauterina, ela impacta a sua vida até hoje. Entendeu? Então, é importante esses primeiros 1000 dias aí da criança. Entendeu? Uma vez essa criança tendo uma boa gestação, ela se desenvolveu dentro das semanas provenientes ao seu desenvolvimento, ela não sofreu uma intervenção precoce, por algum motivo, um parto prematuro, você vai ter que fazer esse resgate ainda com abordagens para trazer um pouco esse aspecto dessa criança para esse desenvolvimento. Olha lá. Então, a gente fala o seguinte, que a informação dessas novas sinapses que estão com proposta de intervenção
como prática da integração sensorial acoplada à atividade aquática, a gente fala o seguinte, que a primeira infância do bebê, que são nos primeiros 5 anos, dentro dessa função formação cognitiva superior, linguagem, capacidade sensorial, visão, audição, é muito importante. Entendeu? Se a criança perde fases do rolar, né, engatinhar, né, ficar de 4 apoios, cair, levantar, ficar de 4 apoios, cair, quer dizer, quando ela cai, ela adquire uma maturidade de autoconfiança. Olha lá a importância. Mas a gente não pode esquecer que em movimentos no solo deixa muito mais restrita essa criança desse desenvolvimento. Certo? Que uma vez ela acoplada ainda lá na fase intrauterina, ela tinha movimentos muito mais livres, muito mais soltos, por conta desse envoltório, desse complexo de água que nutria o bebê. E essa memória está muito presente a ela. Entendeu? Então, você trabalhar esses aspectos aquáticos como proposta de estimulação, seja ela com estimulação de repetições, entendeu? Como intervenção precoce, para que esse bebê cresça efetivamente dentro de um aspecto natural, tá? Que você possa interagir através de movimentos mais repetitivos, mais sincrônicos, que você atrele aquela atividade do lúdico com cores, ativando esse bebê ao chamado, à busca longe dos movimentos dos objetos, pela questão da alteração de cor. Isso tudo vai possibilitar essa criança a um desenvolvimento, seja ele dentro do aspecto cognição, entendeu? Seja ele através do aspecto do aprendizado. Você está possibilitando para ele uma intervenção prática. E aí a gente tem que pensar o seguinte, dentro de uma abordagem de planejamento, a gente compreende o seguinte, que existem inúmeros caminhos que levam com possibilidades e propostas, seja ele dentro do seu planejado, do seu organizado, do seu criado, do seu inovar, de se inspirar, de resolver, de comunicar e do aprender. Todos esses aspectos, enquanto eu vou abordar essa criança, fazem parte de um todo para que ele possa, aos poucos, fazer um processo de assimilação, ele aprende uma acomodação e ele executa tudo aquilo. Aí, como técnica, né, a gente fala o seguinte, por exemplo, existem inúmeros tipos de metodologias, né? Isso aqui até eu peguei, achei interessante, que é muito utilizado na natação infantil. Mas eu trago dentro do aspecto de uma abordagem mais ligada à área da integração sensorial. Um bebê, se for comparado com uma tartaruguinha, tem os movimentos mais limitados. Já um peixinho que começa a nadar, ele começa com os movimentos um pouco mais livres. Claro que a gente não pode comparar um peixinho com um golfinho, que é mais livre, e muito menos um golfinho com um tubarão. Mas para uma criança ser um tubarão, um dia ele foi um peixinho. Para a criança ser um golfinho, um dia ela foi uma tartaruga. E se você não souber conduzir, resgatar essa prática da integração sensorial como proposta aquática para esse aprendizado,
dentro das abordagens que eu falei, em termos de déficit de cognição, é muito complicado você explorar e querer que ela faça algo mais complexo. Muitas das vezes, o simples, ele é o complexo. Ele faz parte desse jogo de quebra-cabeça. Não adianta você querer montar um quebra-cabeça grande se você não começar pelas partes mais fáceis, as básicas, por exemplo. Então, o aspecto da integração sensorial no ambiente aquático, ele proporciona o quê? Como é feito? Vejam só. Existe diversas formas de se trabalhar esse lúdico e essa integração. Vai depender de como e quais são os recursos que você tem disponível para trabalhar. Entendeu? Eu sempre costumo falar o seguinte, que não adianta de nada você ter uma caixa de Pandora, né, uma sala enorme se você não sabe fazer o uso daquela sala. Eu posso ter um simples tapete, né, flutuante, e trabalhar com ele e uma bolinha de uma forma fantástica dentro da piscina. Então, aí a importância de você ter realmente uma habilidade para se fazer presente dentro dessa modalidade como abordagem da intervenção da atividade sensorial em ambiente aquático. Se eu detenho essa possibilidade em termos de conhecimento, eu posso trabalhar em inúmeras outras esferas, num ganho, no leque muito amplo. Logicamente, a gente não pode esquecer que para que eu consiga ganhar um todo, é preciso eu trabalhar uma parte. Então, eu vou trabalhando parte por parte para se ganhar futuramente um todo. Certo? Então, é importante o seguinte, dentro desse aspecto da sequência de desenvolvimento motor, que se tenha, na verdade, esse entendimento dentro dos movimentos determinados culturalmente, as combinações dos movimentos fundamentais, quais são esses movimentos fundamentais, quem são os movimentos rudimentares, quem são os movimentos reflexos, aonde está presente cada uma delas e como eu posso fazer uso disso. Dentre o aspecto conclusivo dessa prática de integração sensorial, ela está muito atrelada aos resultados. Como assim? Eu costumo falar o seguinte, a ausência, se você não tem, por exemplo, se você quer trabalhar uma criança, se você quer que essa criança ganhe um aspecto X mais Y, e de repente ela não consegue trabalhar o X e nem o Y num ambiente firme, porque ela não tem essa habilidade, como proposta no ambiente aquático, isso facilita, porque, na verdade, na água, não existe um compromisso dentro de uma esfera desse tamanho. Qualquer movimento solto e livre proporciona a essa criança um prazer. E esse prazer está ligado à esfera do conhecimento do aprendizado. Se eu consigo trabalhar prazer, aprendizado e o lúdico, consequentemente, ela vai ter um ganho. Entendeu? Ela vai ter um ganho. Porque se eu fosse trabalhar com essa criança ainda em solo, ela queria ter o apoio, seja dos pais, seja do profissional ali, do fisioterapeuta, seja dos materiais, para ela poder ter esse apoio. E a água proporciona para ela o quê? Essa liberdade como um todo. E essa liberdade provoca o quê? A ativação da tonicidade muscular, trabalha o aspecto cardiorrespiratório e inúmeros outros sistemas. Sigliano, em 1989, ele fala o seguinte, a atividade aquática precoce parece produzir este efeito integrador entre a base reflexa arcaica e os movimentos condicionantes, especialmente os facilitadores,
para que aqueles que são relacionados a partir da filial do primeiro trimestre de vida e as atividades mais livres e conscientes, consequentemente, vai compor essa maturação neurológica da criança. Olha lá que bacana. A respeito dessa importância do estímulo aquático para as crianças, Moreno, Pena e Del Cartilho, 2004, ele fala o seguinte: ele manifesta uma questão da importância, reside no fato do desenvolvimento a uma prática educativa que ultrapassa essa mera atividade corporal individual e se estende à relação entre pai e filho. Olha lá, estabelece uma relação, né? Com isso, o fim, o último de saber nadar, garante simultaneamente uma estimulação dentro do âmbito motor, trazendo mitos, né, benefícios a essa maturação dessa criança, né? Olha lá, ele consegue, dentro do aspecto global, você trabalha o x mais y e vai dar x mais y mais z, porque ele trabalha o aspecto da globalidade, né? Dificilmente uma criança na liberdade, ela vai se tolir de movimentos. Quando você vê, o micromovimento vai ser atrelado ao macromovimento como ganho. E aí, olha só, Piaget, em 1975, ele já afirmava o seguinte, que a criança se relaciona com o meio pelo movimento de organizar a estrutura do seu conhecimento com a realidade que o cerca, que o rodeia. E acredita-se que esse bebê que experimenta essa prática aquática como algo positivo, apresentando sem dúvida as diferenças na conduta em relação às que não praticava, que não vivenciava essa prática. Entendeu? Já se falava isso nessa época. Com objetivo e êxito, a gente pode dizer o seguinte: por meio dessa estimulação aquática precoce, se consegue o máximo desenvolvimento das práticas com relação a essa adaptação à atividade, para que possa avançar no seu crescimento e evitando qualquer risco possível em relação a essa evolução normal. E, fechando esse entendimento, a gente conclui o seguinte, que o processo de integrar esses membros da comunicação para que recriem um ambiente de estimulação mais aberto e possível e inovador, em potencial, traz um desenvolvimento, né, de dar a esse bebê uma nova oportunidade de adquirir uma autoconfiança, a utilização de princípios e habilidades para que haja uma melhora desse desenvolvimento, dessa relação interpessoal e com os outros também. E eu fecho essa minha proposta de atividade dentro do aspecto relacionado à integração sensorial ao ambiente aquático, numa possibilidade a mais, como abordagem, de trazer essa criança para que a liberdade dela enquanto criança, enquanto prazer, enquanto lúdico, possa também ser uma forma de abordagem promissora dentro da fisioterapia. Tá certo? Eu agradeço aqui a participação de vocês nesse nosso congresso online de fisioterapia da Uninasal. Agradeço ao convite da faculdade e qualquer coisa, entre em contato com a gente aqui na faculdade, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.